Nós temos uma crise aqui que, novamente, os Estados Unidos estão ameaçados de chegarem aí numa situação de inadimplência. Hoje, no Congresso americano, tem uma briga porque os republicanos se recusam a aprovar um projeto de lei que permitiria aumentar o limite da dívida pública norte-americana. Para quem não sabe, os Estados Unidos devem, nesse momento, 30 trilhões de dólares. E eles tiveram, a última vez que isso foi aumentado foi em 2019, foi um aumento de 2,5 trilhões, e os republicanos agora se recusam a aumentar esse teto da dívida, a não ser que o governo corte gastos. E, diferentemente do resto do mundo, onde, em geral, a imprensa defende que se corte gastos e faça o povo comer o pão que o diabo amassou, a imprensa, nesse momento, está fazendo uma campanha bastante ativa ali para que deixe aumentar o teto de gastos, o teto de dívida, no caso, dos Estados Unidos. Como é que você vê essa crise e a possibilidade real aqui de um default norte-americano? Isso é interessante, né? A burguesia norte-americana, ela não, o setor mais importante, né? Aquela imprensa que é porta-voz dos grandes monopólios, tudo, eles não pedem o corte de gastos nos Estados Unidos, porque esse dinheiro não é gasto com o povo norte-americano. Esse dinheiro aí é gasto quase todo na defesa dos interesses desses monopólios, né? O maior gasto dos Estados Unidos, todo mundo sabe, é no terreno militar. As Forças Armadas norte-americanas são compostas por 10 milhões de pessoas. É uma coisa gigantesca. Depois você tem os serviços de inteligência, depois você tem toda a política externa norte-americana para tentar dobrar os países capitalistas que não são imperialistas e tudo mais. Então ninguém quer que os Estados Unidos corte isso. Internacionalmente, até os outros capitalistas europeus, japoneses, eles têm um acordo em financiar essa dívida. Porque para eles interessa que os Estados Unidos cumpra esse papel. Na verdade, é uma defesa de toda a burguesia imperialista mundial, né? Agora, qual é o limite dessa política de endividamento? Isso aqui é difícil dizer, né? A situação é crítica, mas é difícil saber se a coisa chegou ou não no limite. Se chegar no limite, nós vamos ver uma crise, nós vamos ver um estalo aí, que vai ser um estalo poderoso. E o setor da burguesia que é contra esse endividamento crescente, eles são mais ligados, né, à política do mercado interno norte-americano. Então eles gostariam de ver os Estados Unidos gastando menos, né? O Trump já falou, tinha que acabar com essas guerras intermináveis, essa coisa toda, né? Não é que eles sejam pacifistas, não é nada disso. É que eles não querem pagar. É um setor da burguesia que não quer pagar pelos interesses do outro setor da burguesia que eles acham que não é tão justificado assim, né? Eu acredito, inclusive, que esse setor acha que os Estados Unidos não tem que cumprir a função política que cumpre hoje no mundo, que ele policiar o mundo inteiro. Eles, curiosamente, é um setor da burguesia que não acredita na história de que isso daí é feito para a segurança dos Estados Unidos, né? E não acredita porque não é verdade mesmo. Se trata de segurança. Se trata de defesa de interesses aí agressivos, né, da burguesia norte-americana. Só para informar aqui, né, as pessoas que estão nos acompanhando, nós temos aqui um orçamento que, infelizmente, eu digo isso assim com muito sarcasmo, porque nós temos uma situação aqui que é a seguinte: os Estados Unidos, eles têm um déficit orçamentário de 1,5 trilhões de dólares, é mais do que o orçamento brasileiro inteiro. Nós temos aqui um orçamento cujo gasto militar é um gasto impressionante, que simplesmente você não consegue
o gasto de 4,5 milhões, o gasto militar é de, só por 4,9 trilhões, e o gasto militar é de quase $1 trilhão. Aqui, no 25% de tudo que é gasto aqui é com... Maior do que o orçamento brasileiro inteiro. Maior do que o orçamento brasileiro inteiro, sim. E já chegou a ser maior esse gasto militar. Nesse momento aqui. Daí também a pressão contra a operação ucraniana, que esse setor da burguesia acho que é jogar dinheiro fora. Eles estão pagando por uma coisa que eles nem acho que vale a pena fazer. E aí nós temos o gasto militar só por desencargo indireto. Uma boa parte das pensões militares ali comem aí uma boa parte do... ia cobrir uma boa parte, encobre uma boa parte do orçamento federal norte-americano, sem contar o próprio exército. Então, um dado desse orçamento que é importante é o seguinte: nos Estados Unidos há uma miséria crescente. Isso, inclusive, é uma ameaça para a própria burguesia nos Estados Unidos. E o pessoal olha e fala assim: vocês gastam fortuna com aventuras militares que poderiam ser diminuídas, e aqui o povo morrendo de fome, isso aqui pode dar uma explosão social muito grande, né? O país pode ficar ingovernável, etc. e tal. Aqui tem um detalhe que é o seguinte, que a maioria das pessoas não percebeu, né? A direita, ela cresce por causa da política. A extrema-direita cresce por causa da política da direita, que é uma política muito impopular, né? Então, se você adotar a ideia de que é uma luta extrema-direita e democracia, você vai acabar atrelado a essa política impopular. Não tem muito jeito. Isso é desastroso. Então, é preciso considerar isso daí. Só por informação, o gasto militar é também aqui o maior gasto, se você contar os benefícios dos militares, ele é o maior gasto do orçamento norte-americano. Maior que tudo. Esse é o problema maior da briga, é esse gasto aí. E os Estados Unidos, eles gastam quase tanto quanto metade quanto todo o outro orçamento militar do planeta inteiro. O planeta inteiro menos os Estados Unidos. O bolo é quase metade, eles têm 1/3, mais ou menos, do gasto total de todos os orçamentos militares do planeta inteiro. É uma coisa linda. Uma coisa realmente espetacular.